Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Quero dar as boas-vindas a você. Sim, você que nos ouve com um objetivo de entender melhor como são as questões da sexualidade, relacionamentos de casais, cuidando da sua saúde mental. Vocês sabem que sempre trazemos pesquisadores, profissionais que trabalham, estudam especificamente coisas da sexualidade e dos relacionamentos de casais. Aqui do meu lado vocês já conhecem, porque ela também já esteve no nosso programa, a professora Vera Vaccari. Ela também é professora no nosso curso de especialização em sexologia aplicada. E Vera, quem é que nós temos de convidada hoje? Porque é convidada especial, claro. Nós temos uma pessoa super especial, que é a Renata Piccolo, que vai trazer a pesquisa dela, super recente, super interessante. Sobre o que é, Renata? Conta então já. A Vera deixou um suspense assim. Bom, eu já vou dar um spoiler, então, que são sobre os impactos da masturbação na saúde sexual feminina. Você já usou um argumento, saúde sexual, isso é diferente? O que tem a ver com masturbação? Conta pra gente, o que te levou a estudar isso? E a gente vai começando a perguntar coisas aqui, porque eu tô curioso para saber como é que você desenvolveu isso tudo. Bom, primeiramente, o que mais me levou, o que me incentivou foi o meu trabalho com mulheres na clínica. Na clínica você é psicóloga? Eu sou psicóloga clínica. Isso é importante saber. Agora sexóloga também. E eu sempre trabalhei com mulheres, sempre foi o meu foco. Mas foram surgindo ao longo do meu trabalho questões de sexualidade, questões sobre sexo, sobre entendimento do próprio corpo. Deixa eu te interromper, porque Por assim, favor. só uma coisa para mim. Parece que profissional de saúde, se prestar atenção, vai ter que perguntar sobre sexualidade. Não é, Vera? Porque Eu não consigo entender que o tema não surja de alguma forma, né? É pode tão não abrangente. surgir como um problema, mas pode surgir de alguma forma, vai aparecer, seja na relação, seja de outra forma. Mas então significa que você prestou atenção nisso, e é por isso que você está aqui conversando com a gente hoje. Exato, sempre foi uma temática que eu gostei de falar, de estudar, até na faculdade, né? Sempre gostei de falar de sexualidade, seja sexualidade, sexo, autoconhecimento, etc., até questões LGBTQIA+, né? Mas como eu fui reparando que foi surgindo muito na clínica, o autoconhecimento, problemas entre os casais, seja homo ou hétero, que aparecia na clínica. E eu falei, bom, vou fazer a pós e vou estudar sobre, para eu poder me especializar melhor e atender essas mulheres, né? E é uma coisa interessante, né? Porque é um tema que se repete. Parece que falta de algum jeito, uma educação, algo que chegue às mulheres de verdade, né? Porque a gente fala, a gente lê, mas não chega, né, nas pessoas. De repente existem todos os tabus que interferem, que atrapalham o autoconhecimento. Está muito discurso e pouca prática. É isso que você viu mesmo? Eu senti exatamente isso nas Caramba, pesquisas. porque eu estava aqui pensando, Vera, a gente lê nas revistas femininas há muitas e muitas décadas exatamente o mesmo discurso de tem que ser, tem que fazer, e que traziam informações. Uma temática até que, entre aspas, batida, né? Exatamente o que vocês estão falando. A gente vê muito em revista, a gente vê na internet, as pessoas falam muito. Começou a surgir muitas sex shop online, né? Feitas por mulheres, mas ainda assim a gente vê exatamente o que a Vera falou. Quando é educação sexual, quando a gente está falando de educação sexual para mulheres, quase nunca é falado de prazer, quase nunca é falado de autoconhecimento, quase nunca é falado de como usar a masturbação para o autoconhecimento. Então você já está usando o argumento masturbação leva a um autoconhecimento. Vamos especificar o que você está chamando de masturbação.
Então, masturbação, autoestimulação, seja do genital ou de outras zonas erógenas, também conta como Olha só, você usou um argumento interessante. Auto, au- estimulação. autoestimulação. É. Quer dizer, é um nome mais adequado e que faz mais sentido para o que você está contando. Uau! E aí? O que você estudou? Como é que você estudou? O que você procurou? Que informações? Aonde? Então, na minha pesquisa, eu procurei artigos que falassem sobre saúde sexual feminina, a relação com a masturbação e se havia ou não, ainda hoje, em 2025 ou 2024, tabus em relação à masturbação feminina. Não me surpreendeu tanto assim encontrar muito mais artigos que falassem sobre mulheres cis-hétero do que mulheres LGBT, mulheres trans ou pessoas com vagina, vulva. Isso eu encontrei muito pouco e quando encontrei era muito mais ligado à prevenção de transmissão de ISTs Ah. do que realmente os benefícios ou prazer, prazer. tudo mais. Vera, parece que a história do prazer é uma coisa que é complicada na nossa cultura, não é? Se fala muito, né, Oswaldo? A gente vê muito, né, Renata? A gente vê como o Oswaldo falou, muitas revistas falam, televisão fala, mas parece que não chega na mulher. E muitas falam que fazem, ou se tem uma coisa de liberação, mas, na verdade, é muito mais fantasiosa do que real, né? É muito mais o discurso do que a prática realmente. Mas as pessoas falarem não funciona. Você viu isso também, essa discussão? Eu reparei isso nas pesquisas, tanto que uma das pesquisas comentou sobre o aumento de consumo de acessórios, de pornografia, de contos eróticos e tudo mais, por mulheres, como uma tentativa assim, contrasexual, né? Como diria Paul Preciado, mas ainda muito no discurso, porque dentro das pesquisas fala-se muito sobre a educação sexual. Ainda mais educação sexual de mulheres que são consideradas subalternizadas, são mulheres negras, marginalizadas, que tenham essa educação sexual voltada para não tenha filhos, ou prevenção para como não ter filhos, ou você pode até se masturbar desde que o seu parceiro, homem, não esteja. Caso ele esteja, o prazer é voltado para ele. Toda a interação é voltada para o orgasmo dele e a não o seu. sexualidade feminina voltada para o prazer masculino. Exatamente. Essa é uma grande questão, né? Vera, e ela está falando, a Renata está falando assim de uma série de, vamos chamar, subgrupos culturais, sociais, de identidades na nossa cultura, que até mesmo dentro do meio acadêmico, das pesquisas das ciências humanas, fica deixado de lado normalmente significando estatisticamente, porque assim, não precisa, vírgula, porque se nós pensarmos nos aparatos, os aparelhos de saúde, postos de saúde, hospitais, etc., esses grupos precisam estar sabendo como cuidar dos subgrupos. E você está contando que nem isso está sendo discutido historicamente pelos grupos de pesquisa acadêmicos. Acadêmicos significa, gente, são pesquisadores cientistas. Os cientistas, pelo menos pelo que eu percebi nas pesquisas, ainda com um pensamento muito eurocentrado, muito cis-heteronormativo, né? Se voltando muito mais para essa mulher de uma classe específica que vai ter acesso a outras coisas para além da educação sexual da escola, que a gente sabe é bem precária. Mas mesmo essa mulher, né, que cis, hétero, branca, classe média, e também é ela que faz muitos dos discursos são voltados para ela, né, como você está falando. Exato. Claro. Mas, ao mesmo tempo, ela não está se transformando de uma forma geral. Exato. Ela pode estar comprando brinquedinhos, ela pode estar fazendo, lendo e tal, mas a mudança não ocorre, porque ainda ela está voltada
para parceria, né? É aí que a gente fala dos tabus que eu encontrei em várias pesquisas. Mais de um. Normalmente, tabus associados à religião, tabus associados à construção do papel social da mulher na sociedade, seja essa mulher, como você falou, branca, cis, hétero, de uma classe média, seja essa mulher negra, periférica, etc. Né? A construção dos papéis de gênero da mulher ainda é muito voltada, muito patriarcal. E tem muita relação com a Igreja Católica ainda. E você vê uma mudança nisso, o aumento do conservadorismo, principalmente também ligado a outros grupos religiosos que não católicos? Então, o que eu percebi na pesquisa, tem uma pesquisa específica que falava exatamente sobre a interação das religiões com a masturbação especificamente. E falava de algumas outras religiões que são mais abertas a uma sexualidade mais livre, vamos dizer assim. Só que aqui no Ocidente, principalmente América Latina, ainda tem uma influência muito grande de religiões de matriz cristã. Sim. E as religiões de matriz cristã tendem a ser mais conservadoras. Pelo menos o que essa pesquisa fala. Olha. E o que a gente vê historicamente também, né? Da igreja auxiliando no processo de degradação feminina, vamos dizer assim, como diz a Silvia Federici. Quer dizer, você está contando que, inclusive, os cientistas, quem trabalha com questões de ciências humanas, e eu acho que nós estamos falando, inclusive, de psicólogos, né? Sim. A maior parte dos que escrevem ainda são homens, homens brancos, geralmente mais velhos. Eita! Pois é, mas parece que assim nos dão o direito de fazer isso e aí dá o direito de assim, tipo, não, eu sou europeu, porque parece um contexto no Brasil que é todo mundo descendente de europeu. Eu fico pensando, e você não está prestando atenção em outros subgrupos e que tanto faz, você que trabalha com saúde, você não presta atenção, não dá atenção para outros grupos étnicos, nacionais, pessoas de outras religiões que podem ver o mundo de maneira diferente, porque essa é uma questão dentro da psicologia. Sim. Nós temos que olhar aquela pessoa que está nos falando e não pressupor, e não impor. É um exercício cotidiano no consultório, para que a gente não se sobreponha a outra pessoa com o que eu acredito que serve para mim. E, no entanto, muitas vezes o sujeito está lá pesquisando, vai fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, ou continua fazendo pesquisa porque pertence a um grupo de pesquisa, não sei das quantas, e o que ele faz é repetir aquilo que ele consegue ver no espelho. Eu acho que é isso que você está nos contando. Sim, exatamente isso. Também é verdade que... Puxa, então ainda não existe uma quantidade de pesquisadoras mulheres a ponto de a gente ter uma perspectiva que seja a partir da mulher. Sim, existem. Puxa, vocês viram que pela primeira vez uma psicóloga virou selo. Os Correios lançaram um selo com uma psicóloga, a Carolina Bori. Tem um selo oficial. Puxa, que legal! E a psicologia tem um bocadinho de anos, né? Isso. Então, falta muito espaço para que as pesquisadoras mulheres possam apresentar essas ideias. E ele sempre martelar assim, tipo, olha, essa perspectiva, ela é enviesada. E, de novo, lembro, se a gente está no consultório e se a gente vê uma perspectiva enviesada, a gente não vai ajudar o nosso paciente. Não interessa se ele é igual a mim, tem a mesma religião, eu vou estar me impondo. Eu não posso fazer isso. Então, você está nos mostrando que é necessário estudar mais esses outros grupos, nichos sociais, nichos culturais, étnicos, religiosos. Mas as regras gerais continuam, parece que valendo para todo mundo. Vera, quando você andou discutindo esses assuntos com a Renata, assim, ela te impressionou com alguma coisa? Ela te obrigou assim vou ter que estudar mais também? Como feministas, né, nossa troca foi muito interessante, muito boa. Viu? Trabalhando esse tema, né, da sexualidade feminina. E o meu sobrinho insistia muito comigo que lesse a Silvia Federici.
E eu estava muito preguiçosa, porque a minha pilha de leituras está muito alta. Ela lê, gente, E ela aí, lê. eu leio muito. E aí eu falei, não, o jeito, depois de ler o material dela, eu falei, não, o jeito é ler a Silvia Federici, já comprei os livros e já estou lendo. Já comecei o Caliban e a Bruxa. Que Até pra porque eu mim- estava pesquisando recentemente sobre as bruxas. Olha, vou te mandar uma publicação de um mexicano que faleceu há pouco tempo e os amigos estão divulgando o livro dele sobre as bruxas, Olha que- capítulo após Que capítulo. interessante, eu legal. quero É, acompanhar. mas você está me mostrando uma coisa. Primeiro, a gente não pode parar achando que a gente já sabe tudo, porque a gente nunca sabe. Em segundo lugar, assim, de repente, a Renata já tinha lido alguma coisa que a gente, olha, mas isso aqui faz parte, tipo, opa. Porque eu acho que você está nos contando, Renata, que assim, existem contextos teóricos que vão guiar os nossos estudos, a nossa visão de mundo, para que a gente compreenda um fenômeno, por exemplo, masturbação feminina. Caramba! Mas, diga, fale. Não, que é um tema que ele é recorrente, como você falou, mas ele vai ser recorrente, até a gente chegar a alguma coisa. Enquanto outras realmente óticas, né? enquanto não se tiver um alcance, uma transformação, uma educação que realmente chegue às mulheres, ele vai aparecer, porque ele é importante. Exatamente. Bom, mais da metade da população é feminina, não? Mas a metade. Vamos lembrar que, assim, de fato, gente, na cidade de São Paulo, 51% das pessoas são mulheres. Então, assim, achar que... Não pense que... Bom, essas são discussões complicadas. Sim, vamos para outro mas me lado. conta uma coisa. É assim... E quais são os impactos da masturbação na saúde sexual da mulher? Porque, assim, saúde sexual implica um monte de coisas, né? Exatamente. Não são impactos apenas físicos, são impactos psicológicos também, Olha. que vão desde coisas que a gente já vê na mídia, por exemplo, fortalecimento de assoalho pélvico. Né? Você está falando físico. Físico, O corpo passa a fisiológico funcionar mesmo. melhor. Exatamente. Claro. O corpo funciona melhor e a mente também. Então, coisas que eu encontrei vão desde melhora na autoestima, conhecimento sobre o próprio corpo. Então você está contando uma outra coisa especial, porque historicamente a gente ouve as pessoas dizerem assim, tem que melhorar a autoestima. Como? Como? Como eu faço tem isso? mesmo. Não é? Assim, parece que é mágico. E você está contando. Não é mágico. Então, basta uma mulher, então, entrar no banheiro, se masturbar por 5 minutos e já melhorou a autoestima? Não é tão simples assim. Isso. Então, explica pra gente o que você andou lendo, estudando, que assim, tipo, olha, a coisa é um pouquinho mais complicada. Então, porque a masturbação, ela não é apenas... A autoestimulação. A autoestimulação, exatamente. Ela não é apenas uma... Ai, perdão, posso desligar? Eu acho que é o meu. A masturbação, ela não é apenas ir lá, estimular o clitóris e pronto. Isso. Ela é todo um processo. Então, pera um pouquinho. De fato, não é entrar ali 5 minutos. Não. Tem todo um mecanismo, inclusive histórico na pessoa, ou seja, ela já precisa... Vamos dizer que tem uma mulher que estava te ouvindo aí, tipo, então eu vou fazer isso agora. Assim, nunca fez na vida. Isso é assim? Não, Bom, não é... Antes de tudo, tem uma autopermissão, né? Isso, Eu tenho que me dar a exatamente. permissão, Exatamente. Não é assim. Essa é a grande questão. E aí que está o grande problema. Porque, normalmente, as mulheres não se dão essa permissão. Ou seja, a mulher na nossa cultura já está assim condicionada a alguma coisa do tipo, ela não deve fazer estas coisas. Isso. E por isso que eu insisti em a gente usar a autoestimulação. Podia ser a autoerotização. Também. Mas aí já depende, acho que a autoerotização já depende muito mais dessa permissão. Mas Vera, e se a parceria, a outra pessoa não der permissão? Eita! Daí é que entra que as coisas são muito mais complexas Isso, do gente. que parecem, não é? Isso. Porque se uma mulher depende da Isso. permissão da parceria para o contato com o próprio corpo, é porque realmente ela tem um outro caminho a percorrer Isso. antes dessa autoestimulação, se permitir essa autoestimulação. Quer dizer, você está contando que é uma discussão muito grande até uma mulher usar as próprias mãos para tocar Pra o se corpo tocar. e encontrar prazer. Veja que nós nem estamos falando de orgasmos ou o que quer que seja, mas é
a autoconcepção de que eu me toco e isso traz uma sensação de bem-estar, prazer, um prazer que nós vamos caracterizar como sexual. E isso é uma coisa extremamente importante, porque se eu não caracterizar como sexual, esquece. Né? Não é a mesma coisa. Então, a partir do que a Vera disse, este casal, de alguma forma, está envolvido nessa discussão antes dessa mulher se tocar, desenvolver essa qualificação sexual, esse prazer. Mas é comum as mulheres se autoestimularem? Nas pesquisas que eu encontrei, pesquisas mais antigas, Isso. mostram que era muito menos frequente. Então houve um crescimento. Houve um crescimento, exato. Uma pesquisa mais recente, assim, de 2023, já falava que muito mais mulheres, cerca de 70%, já estavam se masturbando, colhendo frutos disso, entendendo a importância dessa relação com o próprio corpo, desse tocar mais erótico, né? Tá, olha. Mas que em 2016, por exemplo, já era 40%. Então era muito menos. Muita mudança em muito pouco tempo. Exatamente. É verdade, Eu acho que essa amostra aí precisa ser bem avaliada, né? Exato. Uma coisa que eu encontrei, uma informação que eu encontrei que foi muito interessante, foi exatamente esse aumento de sex shops e consumo de produtos eróticos por mulheres. Que, segundo as datas, imagino que tenha acontecido na pandemia. Tá, a pandemia trouxe várias discussões. Mas o que eu acho que a Vera está chamando a atenção também é que, assim, olha, talvez, assim, os nichos a serem pesquisados, porque a gente também andou mudando as formas de pesquisa nos últimos anos por causa da pandemia, né, Vera? Antes, assim, a pesquisa tradicional tinha que ser quase que amostra por domicílio, né? Assim, tipo, Quase. Ou seja, a cada 5 casas a gente bate na porta para perguntar, porque aí, assim, não estamos limitando. E com a pandemia a gente teve um desenvolvimento de pesquisa de uma forma, assim, complicada, porque a gente posta na internet e as pessoas respondem mais ou menos assim. Estou ridicularizando, mas, assim, é para fazer a gente pensar que precisamos entender quem são essas pessoas. Mas, caramba, você trouxe um monte de assuntos importantes e acho que eu vou ficar com a ideia de que essas mulheres que já se permitiram e têm todo um envolvimento de autoestimulação, elas desenvolvem uma autoestima porque elas aprendem a gostar do próprio corpo, porque elas estão se tocando com o objetivo de se sentirem bem, bem-estar, prazer. E que isso vai muito além do corpo bonito, do corpo perfeito, do corpo socialmente descrito, de que tem que ser de tal forma, e né? que não é o gostar de si, embora o restante não importa. Se eu estou acima, abaixo do peso, se eu tenho barriga, se eu deixo de ter. Essa é a última coisa. Essa é a última coisa. E outra coisa que não é uma sexualidade, não é uma erotização que é voltada para o outro. Isso. Que é voltada para si. Mas auxilia e ajuda no relacionamento, porque ajuda. Permite saber o que nós vamos negociar. Exato. Que interessante. Você aprende sobre os seus próprios limites. E olha, pensar nessa mulher também, que tem essa liberdade, que se dá isso, né? Que ela conquista essa autonomia, vamos dizer, ela como educadora, né? Na casa dela ou com as amigas, e aí sai do discurso, sai daquilo que a gente fala, que eu estou falando, eu vou na sex shop, compro um brinquedinho para rir depois com as amigas. Olha que coisa não sei o quê, que coisa não sei o quê, né? Olha, nós estamos terminando o nosso horário. Renata, eu quero te deixar o nosso agradecimento. Muito obrigada. Obrigada, Osvaldo. Porque, obrigada, assim, Vera. É bastante importante você estar aqui trazendo essas discussões. Porque são essas discussões que vão fazer todo mundo que está ouvindo, que vem assistir ao longo da semana, não só ao vivo aqui na Rádio Vibe Mundial ou no Instagram o Café com Sexologia, mas esse é um mecanismo que vai ao longo das semanas e fica disponível para todas as pessoas. Eu quero agradecer a sua participação, agradecer a Vera que veio aqui participar dessa discussão, porque eu sempre gosto de ouvi-la, porque ela me chama a atenção, porque
A gente é enviesado. Eu adorei. Eu Adorei obrigado. estar aqui conversando, pensando, porque a gente aprende muito, né, de ouvir. Isso. Você fala, olha, mas será? Eu não pensei nisso ainda, né? Será como é que isso junta com aquilo? Como é que... E é isso que faz a transformação, né? Exato, por isso é tão importante ter outros olhares, né? Outros olhares. Gente, eu que agradeço vocês por terem me chamado. Muito obrigada mesmo a oportunidade. Bom, agradecemos a Renata, a Vera. E vamos ver vocês semana que vem, todo domingo, às 20h30, aqui na Rádio Vibe Mundial. E não se esqueçam, nós temos um congresso internacional multidisciplinar sobre sexualidades que o INPASEX, o Instituto Paulista de Sexualidade, organiza e promove no ano de 2025, no mês de maio, de 8 a 10 de maio, no Hotel Lex, aqui em São Paulo. Até mais, gente. Você ouviu na Vibe Mundial